Bora falar de pequenos passos, pequeninhos passos que vão fazer você se tornar uma protagonista e, ó, abandonar o modo sungamonga agora, imediatamente. Sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar suas vidas, e é isso que eu quero conversar com você aqui nesse vídeo. Senta aí na minha frente, senta aqui e vamos conversar, mulher, porque assim, tem um comportamento que me tira do sério e que minimamente, mínimo, se você começar a fazer isso, muitas coisas vão melhorar aí na sua vida, tá? Vamos lá conversar? Primeiro que protagonizar para que você comece a estar no centro da sua vida é uma decisão diária, porque não é uma virada de chave. Tem gente que fala muito isso na internet, né? Ai, a chave, qual foi a chave que virou? Na verdade, eu não acredito que exista uma única virada de chave, mas é uma construção. A gente tem uma construção de comportamentos que ela vai acontecendo de acordo com as nossas experiências e o quanto que a gente está atento a viver certas coisas na nossa vida. Então, se você está muito atenta e disponível no seu desenvolvimento pessoal, você vai começar a ter insights, vai começar a ter reflexões e entendimentos a partir do momento em que você se expõe a essas coisas. Então, você está aqui agora comigo assistindo esse vídeo, talvez já tenha assistido alguns outros aqui no canal. Se não assistiu, te recomendo assistir, mas antes se inscreve, por favorzinho. E isso vai fazer com que vá pecinhas encaixando, sabe? Pecinhas encaixando na sua cabeça. Que foi exatamente o que aconteceu agora, no final do ano de 2025. Eu tive uma virada. Na verdade, foi pontos, né, que fizeram virar essa chave. E aí parece que foi do nada, bom, mas tem anos construindo, que era sobre a constância e o foco. Eu leio muito, eu leio todos os dias e tal, eu gosto muito de estudar, minha cabeça tá sempre nesse constante movimento. E aí, às vezes, a gente sempre acha que as pessoas que a gente admira muito tiveram uma única virada, né? E aí eu comecei a perceber que existe um padrão nos vídeos que eu assistia e nos livros que eu lia, que era o quanto que essas pessoas elas eram focadas e constantes naquilo que elas estavam fazendo. Se você for parar para perceber, todas as pessoas que você admira na vida, elas tiveram foco em algum momento, em algo, e foram extremamente constantes nos movimentos que elas precisavam fazer para chegar onde elas chegaram. E, cara, quando eu entendi isso, olha, que eu já estudo há um tempão, foi meio que um eureka na minha cabeça. Falei, cara, então é sobre isso. É sobre a gente estabelecer um objetivo, focar numa direção só, e ser simplesmente constante. E isso fez com que eu mudasse completamente meu comportamento alimentar, por exemplo. Porque a maioria das vezes a gente abandona comportamentos e daí você fortalece a sua insegurança sempre. Você começa e para, começa, para, começa, para, começa, para. Aí você acaba se sentindo cada vez mais insegura. Porque você não vê o resultado logo. Você não vê o resultado. Aí eu faço 2, 3 dias, não emagreci, não faço mais. Ah, eu li isso aqui, nem transformou minha vida, eu não quero fazer mais. Então, quando você começa a entender que as suas pequenas ações diárias, elas vão contribuir para o seu objetivo maior, você começa a lidar com as coisas de uma forma completamente diferente. Você começa a se enxergar de uma forma diferente, a se olhar de uma forma diferente. E aí é que vem o bendito do resultado, que seja o seu emagrecimento, que seja o protagonismo, que seja a sua ascensão profissional. Só que a intenção aqui, ela precisa ser muito clara. Para você minimamente começar a transbordar e a protagonizar na sua vida, você precisa parar de se invalidar. Você já parou para pensar quantas vezes você se invalida em um dia só? Ah, essa ideia nem é legal. Ah, isso aqui nem tá legal. Ah, eu não dou conta. Ah, eu não vou conseguir. Ah, isso aqui é muito difícil. Ai, meu Deus. Ah, eu não consigo. Ah, isso. Cara, e é o dia inteiro esse diálogo na sua cabeça. Qualquer coisa que pareça pra você, às vezes você pode estar assistindo esse vídeo achando que você não consegue fazer isso. Você pode estar assistindo os vídeos lá no Shorts achando que você não consegue aplicar minimamente aquilo que vai fazer com que você saia desse lugar e alcance os seus reais objetivos. Tanto que eu sempre falo isso para as minhas alunas, o seu primeiro objetivo sempre deve ser a sua vida. Protagonizar e crescer dentro da sua vida. Inclusive, uma aluna minha de mentoria individual esses dias falou algo que eu achei super interessante. O gestor da empresa dela disse assim, a sua vida é o seu maior empreendimento. E é mesmo, se você for parar para pensar, é real. Porque você não investe na sua educação, não investe no seu crescimento, não investe, às vezes, dinheiro, investe tempo, investe energia. Cara, a sua vida é seu maior empreendimento. Só que como que você vai crescer esse empreendimento se você tá toda hora invalidando as suas próprias ideias? Como se você fosse incapaz de decidir um caminho certo, tá toda hora esperando que alguém te diga o que fazer,
Tá toda hora esperando que alguém diga pra você qual é o bendito do caminho certo, sendo que você nem aprendeu a observar aquilo que você sente em relação ao seu próprio caminho. Porque você está focada em se invalidar toda hora, todo momento. E aí esse ciclo, ele fica permanente, porque se eu tenho uma ideia na minha cabeça que tá sempre me invalidando, o que eu vou fazer? Eu vou agir como uma protagonista? Claro que não. Se eu acho que eu não consigo fazer algo, eu vou colocar meu pezinho pra fazer? Claro que não. Aí o que você faz? Começa a se apagar, a se anular, a não fazer, a deixar pra lá, a ficar quieta, a não responder, a não se posicionar. E aí como é que você vai assumir o protagonismo desse jeito? Se você nem tem clareza, às vezes, do que tá paralisando a sua vida. Mas eu já tô te dizendo aqui, se invalidar. Para de alimentar essas ideias na sua cabeça. Para de ficar alimentando a ideia de que você é uma procrastinadora, uma preguiçosa, que você não vai dar conta, que é muito difícil. Caramba, qual é a melhor forma que você tem de fazer aquilo que você precisa fazer? Inclusive, eu li um livro fantástico esses dias, que é... Esses dias não, foi ano passado. Que é o livro do Sem Esforço, que é o mesmo autor do Essencialismo. Vou deixar aqui abaixo para você garantir o seu. Que leitura simples, gostosa, deliciosa. E, inclusive, uma das partes lá do livro que ele fala é: torne o que é difícil fácil. Torne aquilo que é difícil para você fácil. Como que eu posso fazer isso? Sempre que eu tiver uma ideia de dificultar alguma coisa, como que eu posso tornar esse processo mais fluido? Menos difícil para mim. Tati, não tem como. Tem. Se você parar para pensar, tem como. Tem como você simplificar aquilo que você acredita que é difícil. Principalmente na forma como você encara isso. Que aí entra a questão de não gosto de fazer algo, mas qual é o benefício? Lembra, eu já falei em outros vídeos isso aqui, sobre cérebro, sobre, enfim, qual é o benefício? Inclusive no vídeo de procrastinação tem. Benefício. Qual é o benefício? Qual é o benefício? Qual é o benefício que eu tenho de fazer uma coisa que eu não quero fazer, mas eu preciso fazer? Qual é o benefício que eu vou ter se eu beber 3 litros de água no dia? Qual é o benefício que eu vou ter se eu comer mais frutas e legumes durante a minha semana? Quais são os benefícios? Se você não se liga nesses benefícios, você não faz. E é a mesma coisa o processo de se invalidar. O que você pode ganhar parando de se invalidar? Parando de cultivar na sua cabeça a ideia de que você não consegue. A ideia de que essa ideia que você tem não é uma ideia suficientemente boa. Porque o fulano tem ideias melhores, porque o fulano fala melhor, porque o fulano não sei o que é melhor. E aí você não se dá conta daquilo que você consegue fazer porque está viciada em se colocar para baixo. Está viciada em dizer que aquilo que você tem na sua cabeça não é bom o suficiente. Porque eu não tenho o PhD, porque eu não tenho o livro, porque eu não tenho o curso. Cara, isso é tudo sabotagem. Então, minimamente, para você começar a protagonizar, entenda, a partir do momento em que eu mudo a minha mentalidade, eu mudo o meu comportamento. Tudo que você faz, você pensou antes em fazer ou não fazer. Tudo que faz você agir te gerou um sentimento, ou um sentimento de incapacidade ou um sentimento de capacidade. Ou eu não consigo fazer absolutamente nada, ou eu consigo fazer absolutamente tudo. E aí eu começo, se eu tô aqui com você hoje gravando esse vídeo, porque eu me sinto suficientemente capaz de fazer isso. Porque se eu ficasse ouvindo meus diálogos internos aqui, meus pensamentos limitadores e me invalidando toda hora, achando que eu não tenho conteúdo nenhum, quantas vezes eu recebo bênçãos aqui nos comentários, as pessoas falando: Tati, oro pela sua vida, que Deus te dê sabedoria. Eu recebo tudo isso. Recebo, Senhor, sabedoria, me dê em nome de Jesus. Recebo. Imagina se eu estivesse me invalidando e achando que o meu conteúdo não vai te ajudar com absolutamente nada. Quantas pessoas vieram daqui e já entraram no Protagonize e estão ascendendo as suas vidas, estão conhecendo as suas limitações, mudando a sua mentalidade, que é o meu programa de desenvolvimento para mulheres. Quantas já entraram através desses vídeos? E daqui é para mais, querida, porque daqui a gente, né? Você não vai parar nunca mais, até você ocupar o lugar que é seu na vida. Não vamos desistir jamais. Então, minha linda, começa a fazer esse exercício agora. Para de ficar pensando que você é burra, limitada, procrastinadora, preguiçosa. E começa a olhar de uma forma como que você pode simplificar isso e começar a mudar o olhar que você tem sobre você. Tenho certeza que o seu comportamento vai dar, um 360. Toda vez que vier um pensamento, anota aí, tá? Tem uma técnica da psicologia que eu gosto de utilizar, que é o cartão de enfrentamento.
Cartão de enfrentamento é você pegar um post-it ou um bloquinho desse aqui mesmo, tá? Um bloquinho assim normal. Você pega um post-it ou um bloquinho e anota lá. Quando eu tiver pensamento X, vou responder Y. Eu tenho um bloquinho, por exemplo, que me lembra sempre que eu estou desanimada. Por que eu faço o que eu faço? Sempre que eu quero desanimar, opa, eu tenho um objetivo aqui. Opa, tem alguém esperando isso aqui. Opa, e aí a gente começa a fazer as coisas de uma forma diferente. Só que o seu processo de mudança, ele é só seu. Ele é único e exclusivo para você. E ninguém na vida vai se beneficiar mais da sua mudança do que você mesmo. Só que esse movimento, ele começa de dentro para fora. Combinado? Então, minimamente, para você minimamente começar a sair do modo sungamonga, sair, deixar ele para lá. Pare de invalidar a si mesmo. Pare de achar que você não tem nada de interessante, que a sua vida não é interessante. Ai, Tati, eu queria me posicionar na internet, mas a minha vida não é interessante. Porque você tá consumindo demais. Você tá achando que vida é interessante é da blogueira lá que vende tigrinho. Para de loucura. Comece a encontrar algo legal, um trivial daquilo que você faz no dia a dia. Porque talvez você viva algo hoje, ou você saiba de algo hoje que tem gente que tá precisando e você tá se calando porque fica se invalidando. Combinado? Vamos fazer isso? Coloca aqui nos comentários pra mim. Combinado! Nós temos um acordo, eu vou voltar pra te cobrar, hein? Um beijo pra você, te espero no próximo vídeo.